Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Entrevistei o professor Dr. Flávio Rabelo da Universidade Federal de Lavras. Conversamos sobre a mitigação de estresses das culturas através dos nutrientes e bioestimulantes. Esta é a primeira parte dessa entrevista. É imperdível! Pessoal, estou aqui com o professor da Universidade Federal de Lavras, Flávio Rabelo. Ele é professor adjunto de nutrição de plantas e já agradeço ao Flávio por estar aqui com a gente. E é muito interessante o tema que ele vem trabalhando, que é a influência de nutrientes, a nutrição de plantas no estresse dos vegetais. Flávio, muito obrigado. O assunto é importantíssimo, interessantíssimo. Eu já vou te fazer uma pergunta. Como é que podemos definir o estresse de uma planta? Quais são os tipos que o vegetal pode ter de estresse? E por que isso interessa tanto à agricultura? Oi, Nelson, eu que te agradeço muito pelo convite de poder falar no seu canal. Eu acompanho as suas atualizações no canal, os entrevistados. Enfim, você traz uma grande contribuição para o setor, faz uma parte importante aí do serviço de extensão. Mas vamos lá tentar responder essas tuas 3 primeiras perguntas então, Nelson. É importante definir estresse para saber com que, de fato, você está trabalhando, né? E aí, existem várias definições que datam lá do início de 1930, tem atualizações sobre a definição que datam do ano de 2020, mas aquela que eu mais gosto foi criada essa definição pelo John Boyer, que era um pesquisador do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e ele postulou essa definição em 1982, que é a seguinte: qualquer condição ambiental que impeça a planta de alcançar seu potencial genético pleno, por exercer uma influência negativa sobre a planta. Então, essa eu acho que é a definição mais fácil de ser entendida, de ser compreendida por todos. Então, qualquer condição ambiental que limite o crescimento da planta. E aí, Nelson, existem vários fatores que podem causar estresse na planta. A gente divide eles em 2 tipos, os fatores abióticos e os fatores bióticos. Os fatores abióticos podem ser de ordem natural ou causada pelo homem, então, ou seja, de ordem antropogênica. E aí, dentro dos fatores abióticos que causam estresse na planta, nós temos temperatura, umidade do solo, disponibilidade de água, se o solo está muito seco, se o solo está encharcado, alta ou baixa intensidade luminosa, geada, vento, exposição a metais pesados ou elementos potencialmente tóxicos, salinidade, enfim, é uma série de fatores abióticos que podem limitar o crescimento das plantas. Com relação aos fatores bióticos, nós temos, por exemplo, incidência de pragas, de insetos, competição com plantas daninhas, herbivoria. Um exemplo, uma pastagem que está sendo utilizada para a criação de bovinos. À medida que os animais vão pastejando a área, essa planta vai sofrendo um estresse de herbivoria. Competição com fungos, ou então o próprio fungo trazendo uma doença para a planta, bactérias, vírus, enfim. E acredite, no campo a planta está exposta aos fatores bióticos ou abióticos 100% do tempo. Então, 100% do tempo a planta está sob alguma condição de estresse, que na maioria das vezes é multifatorial.
Ou seja, há combinação de vários fatores. Vamos pegar um exemplo, um solo encharcado com alta intensidade luminosa. A planta está sofrendo 2 tipos de estresse, pelo menos, que é o alagamento, que vai diminuir a respiração radicular, afetar uma série de processos na planta, e a alta intensidade luminosa, que também vai causar danos às plantas. As plantas, então, elas estão sofrendo estresse no campo multifatorial, vários fatores incidindo sobre a planta, causando estresse ao mesmo tempo. E aí há uma questão muito interessante, que dependendo da intensidade ou da dose do estresse, esse estresse que a planta está sofrendo, ele pode ser bom ou ruim. O estresse bom é chamado de euestresse. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente aplica no campo uma baixa dose de algum herbicida, por exemplo, 2,4-D, aquilo vai causar um estímulo na planta. A planta vai crescer mais do que o normal. E isso, muitas vezes, é chamado de hormese. Hormese, o que é? Quando um estresse aplicado sobre a planta, esse estresse é de baixa intensidade ou de baixa dose, ele promove um crescimento adicional da planta. Então, esse é o euestresse, um estresse positivo, estimulante, bem-vindo para a planta. Mas aí, muitos no campo podem se perguntar, eu vou aplicar então uma baixa dose de determinado estresse para estimular o crescimento da planta, aumentar a produção dela? Dependendo do tipo de estresse, isso é bem-vindo. Dependendo do tipo de estresse, não. Um exemplo, vou aplicar metais pesados no solo, que é um fator de estresse abiótico. Vou contaminar o meu solo para promover um crescimento adicional na planta? Não, de maneira alguma, porque isso traz muitos danos ao ambiente. Então, esse é um tipo de estresse, o estresse positivo. Quando a dose ou a intensidade do estresse é baixa. Já quando a dose ou a intensidade do estresse é alta, aí sim vai haver uma limitação de fato no crescimento, no desenvolvimento da planta. Esse estresse é chamado de disestresse. É aquele estresse, então, que limita o crescimento, a produtividade da planta. Então, nós temos 2 tipos de estresse. O estresse bom, euestresse, e o estresse ruim, o disestresse. Então, há que se fazer essa separação. Nem todo estresse é ruim. E aí, Nelson, eu costumo fazer uma analogia com os meus alunos para eles entenderem. Imagina que você está trabalhando numa empresa e o teu chefe chega e diz: fulano, você vai viajar para a Europa na semana seguinte, vai participar de um congresso lá, enfim, olha que estresse bom, você viajar a trabalho, conhecer outros ambientes. Mas o teu chefe poderia chegar e falar: fulano, eu quero um relatório de 200 páginas para amanhã. Você vai ficar muito estressado para entregar aquilo. Então, a viagem para a Europa é o euestresse, é o estresse bom, e a entrega do relatório é o estresse ruim, é o disestresse. Então, as plantas estão submetidas a esses 2 tipos de estresse no campo. E o que vai fazer diferença se vai sofrer um estresse ou outro estresse é a dose ou a intensidade do estresse. E aí vem a tua outra pergunta: qual a importância disso para a agricultura? Qual que é a importância de se entender a definição de estresse? Por que o estresse precisa ser estudado num contexto de fisiologia, de nutrição de plantas? É em função da limitação que o estresse impõe sobre a produtividade das culturas. Nós sabemos que a população mundial não para de crescer, já passamos de 8 bilhões de pessoas e precisamos produzir alimento para atender a necessidade dessas pessoas. Só que, para atender essa necessidade, nós temos que minimizar
o estresse que as plantas estão sofrendo no campo. E aí vem outra questão extremamente importante do estresse, a duração dele. Se a duração desse estresse é de curta duração, ou seja, a planta está sofrendo um estresse agudo, ou se esse estresse é de longa duração, o estresse é crônico. Isso vai afetar a produtividade das plantas, se as plantas vão conseguir ou não tolerar esse estresse. Então, um fator extremamente importante, que a gente já viu, é a dose ou intensidade. Outro fator é a duração, se é de curta duração ou de longa duração. De maneira geral, dentro da nutrição de plantas, fisiologia, nós notamos que quando o estresse é de alta intensidade e de longa duração, muitas plantas não conseguem sobreviver, não conseguem se adaptar. E aí o que acontece? A morte dessas plantas. Então, nós conseguimos lidar melhor com estresses moderados, de menor intensidade e de curta duração. Mesmo esses têm um impacto muito grande sobre a produção das culturas. E aí vem um exemplo. Por exemplo, o milho. O milho poderia produzir até 19 toneladas de grãos por hectare. Mas lá nos anos 2000, produzia somente 24% da capacidade que ele poderia produzir. Então, ele poderia produzir até 19 toneladas por hectare de grão, mas estava produzindo só 24% disso. E aí, o outro exemplo, o trigo. Trigo poderia produzir até 14 toneladas e meia por hectare, mas estava produzindo só 13% disso. Soja poderia produzir até 7,4 toneladas por hectare de grãos. Estava produzindo só 22% do potencial. Por quê? Porque estava sofrendo a ação de estresses de ordem biótica e abiótica. E o impacto do estresse abiótico sobre a produção da planta, por incrível que pareça, é muito maior do que o estresse biótico. Quando a gente fala de estresse, nós pensamos em pragas, insetos, doenças, enfim, todo esse tipo de coisa que pode limitar o crescimento das plantas e nós imaginamos que esse é o principal entrave na produção, mas não é. Os fatores de ordem abiótica limitam muito mais a produção das culturas do que os fatores de ordem biótica. E aí esses dados que eu estou apresentando são lá do ano 2000, e aí alguém pode perguntar, mas o cenário mudou muito. Para algumas culturas melhorou, para outras continua muito similar. E aí eu peguei hoje de manhã alguns dados da Conab mostrando a estimativa de produtividade média para a safra 2023-2024, e a média de produtividade esperada para o milho é de 5,5 toneladas por hectare. E veja esse dado do ano de 2000, o milho pode produzir 19,3 toneladas por hectare de grãos. E no ano de 2023, 2024, está produzindo 5,5. Ou seja, não mudou muito o cenário, não. A estimativa da Conab para a produtividade média de trigo para a safra 2023 2024 é de 2,9 toneladas por hectare. E a produtividade do trigo pode chegar até 14 toneladas e meia. Veja o quão longe a gente ainda está desse número. O que melhorou foi o cenário da soja. A soja poderia produzir até 7,4 toneladas por hectare e está produzindo 3,3, ou seja, quase 50% do seu potencial máximo. E aí algumas pessoas vão falar, mas eu vejo produtores de milho, por exemplo, que já conseguem produzir 18 toneladas por hectare. Muito bom, esse produtor está conseguindo manejar adequadamente os estresses que a cultura está sofrendo. E é isso que nós precisamos compreender
para aumentar a produtividade das culturas. E aí, por que é que o estresse, então, ele diminui, limita o crescimento, o desenvolvimento da planta? A planta, para crescer, tem os seus processos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, enfim, todos os processos normais. E quando a planta está sob algum tipo de estresse, esses processos são alterados. Um dos processos que é alterado é com relação ao acúmulo e dissipação de energia dentro da planta. Quando a planta está sob algum tipo de estresse, a energia que está dentro dela não é dissipada adequadamente. Assim como o processo de transporte de elétrons não funciona adequadamente. E como a planta tem oxigênio dentro dela, oxigênio molecular, o O2, esse O2 começa a reagir com essa energia que não é dissipada, ou com os elétrons que estavam sendo transportados na cadeia de elétrons, e geram, então, as tão conhecidas, faladas hoje em dia, espécies reativas de oxigênio. A radical hidroxila, radical superóxido ou peróxido de hidrogênio. E aí, quando essas espécies reativas de oxigênio são produzidas de maneira desordenada, porque normalmente numa planta sadia há um equilíbrio entre a quantidade de espécies reativas de oxigênio e a quantidade de antioxidantes. Esses antioxidantes eliminam essas espécies reativas de oxigênio, ou então mantém elas no nível adequado, porque não dá para eliminar todas elas. Essas espécies reativas de oxigênio desempenham papéis fundamentais na fisiologia da planta. Então, o que tem que acontecer é o balanço entre antioxidantes e espécies reativas de oxigênio. Mas, quando a planta está sob algum tipo de estresse, o que acontece? Um desbalanço. Há uma maior concentração de espécies reativas de oxigênio em relação aos antioxidantes. Então, o que acontece? O estresse oxidativo. Essas espécies reativas de oxigênio começam a danificar estruturas dentro da célula da planta. E aí esses danos podem ser a nível molecular. As espécies reativas de oxigênio vão, então, destruir ou alterar o processo de síntese de lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, pigmentos, e aí esse evolui para danos celulares. Então, o dano molecular evolui para um dano celular. Danos na membrana, por exemplo, membrana celular é composta por lipídios, proteínas, e aí, se o estresse oxidativo danifica esses lipídios e proteínas, evidentemente vai haver um dano na membrana celular. E aí começa a ter, por exemplo, extravasamento de suco celular, do citossol. Aquilo vaza da célula, e aí, evidentemente, a célula não funciona adequadamente. Outros danos celulares: perda de função das organelas, redução da eficiência metabólica, redução na fixação de carbono. Uma das principais limitações a nível fisiológico é no processo fotossintético. Quando há uma maior geração dessas espécies reativas de oxigênio, há um dano muito forte sobre o aparato fotossintético. Então, limita a fotossíntese da planta, a planta não faz fotossíntese da maneira como poderia fazer e, evidentemente, não vai produzir aquilo que poderia produzir. E aí, se a planta não consegue se adequar, não consegue alterar os seus processos de modo a tolerar o estresse que ela está sofrendo, o que vai acontecer? Morte celular, e essa morte celular, então, vai ocasionar uma menor produtividade, uma queda na produção da planta. É por isso que as produtividades do milho, do trigo, da soja estão bem menores do que poderiam estar, porque a planta não consegue lidar sozinha com o estresse que ela está sofrendo. E aí acontece todos esses problemas, essas alterações que eu acabei de mencionar, que reduzem a produtividade da planta. Flávio, perfeito, interessantíssimo.
uma verdadeira aula, né? Para a gente aprender. Eu aprendi muito. Te agradeço muito e tenho certeza que muito vou aprender. Espetacular. Mas, Flávio, qual é a relação entre esses danos desses estresses e o genótipo da planta? Sem dúvida, Nelson. E aí podemos fazer mais uma analogia. Vamos comparar com as pessoas. Nós sabemos que tem pessoas, por exemplo, que são muito tolerantes à dor, qualquer tipo de dor, uma dor de cabeça, uma dor na perna, e tem pessoas que, se a unha quebra, já precisa ir para o hospital, não são tolerantes àquela dor. Então, só por aí dá para ver que tem uma diferença. E as plantas também têm essa diferença. Algumas conseguem tolerar melhor o estresse, outras não conseguem tolerar. Vamos pegar essa primeira figura aqui, onde tem alguns exemplos de genótipos mais ou menos tolerantes à luz. Porque normalmente no verão chega uma alta intensidade luminosa, então isso é um fator de estresse. Já no inverno chega uma menor intensidade luminosa, que é outro fator de estresse. A planta tem um valor ideal de intensidade luminosa que ela gostaria de receber para que o processo fotossintético, por exemplo, fosse máximo. Então, tanto no verão quanto no inverno, a planta está sofrendo impacto ali de intensidades luminosas inadequadas. Então, olha esse exemplo aqui na figura A. Tem uma planta que é mais adaptada a pouca luz e a faixa de adaptação dela é bem pequena. Tem outra planta que é extremamente adaptada a alta intensidade luminosa, mas não é adaptada a baixa intensidade luminosa. Mas o que a gente quer é uma planta que seja adaptada tanto a baixa intensidade luminosa quanto a alta intensidade luminosa. Essa planta, ela apresenta uma faixa de tolerância maior. Ela consegue lidar melhor com o estresse que ela está sofrendo. E aqui eu dei um exemplo de intensidade luminosa ou de adaptação à luz, mas isso vale para todos os fatores de estresse, seja de ordem biótica ou abiótica. Mas por que é que tem essa variação? Por que ocorre essa variação na adaptação à luz? A planta, para que ela tolere determinado tipo de estresse, ela precisa primeiro entender que ela está sob alguma condição de estresse. Então, ela precisa identificar que ela está sob alguma condição de estresse. E como que ocorre essa identificação? Por meio dos receptores, principalmente proteínas quinases e proteínas G localizados nas membranas da célula, tanto membrana plasmática, tanto a membrana que recobre o cloroplasto, mitocôndria, núcleo e por aí vai. Então, todas as organelas celulares são recobertas por membranas. Essas membranas, então, possuem proteínas quinases e proteínas G, que funcionam como receptores. É como se elas falassem, opa, estamos sob alguma condição de estresse aqui. E aí, uma vez que elas identificaram que a planta está sob alguma condição de estresse, começa uma cascata de eventos para que a planta, então, adapte o seu metabolismo para começar a responder àquele estresse. E aí, essa cascata de eventos aqui é extremamente complicada, Nelson. Essa cascata de eventos inclui hormônios, espécies reativas de oxigênio, sinalização por cálcio, por aí vai. São uma série de fatores envolvidas aqui na transdução desse sinal. Então, os receptores entenderam, a planta já está sob algum tipo de estresse, a célula já identificou isso, começou a cascata de eventos, que vai levar uma série de alterações a nível gênico, mudando a expressão de determinados genes, para que a planta, então, consiga produzir compostos que vão levar ela à adaptação àquele estresse. Te dou um exemplo.
nós utilizamos muito fósforo na agricultura, aplicamos muito fósforo, só que junto com o fósforo vem uma baixíssima quantidade de cádmio associada àquele fertilizante. No processo de produção do fertilizante fosfatado, e aí você sabe muito melhor do que eu, um processo de concentração de rochas ricas em fósforo, normalmente esse cádmio está ligado lá ao fósforo ou a outros compostos, e ele acaba sendo concentrado junto com o fósforo. Então, nós aplicamos fósforo e aplicamos cádmio também junto. O cádmio não é um elemento essencial para o crescimento das plantas. Pelo contrário, ele limita e muito o desenvolvimento das plantas. E aí a planta detectou que ela está sob um estresse causado por cádmio. E aí o que ela faz? Identificou, ocorreu a transdução do sinal, essa cascata de eventos, e aí a planta começa a sintetizar, por exemplo, glutationa, que é um antioxidante não enzimático para combater as espécies reativas de oxigênio, e a partir da glutationa sintetiza também fitoquelatina, que é um quelante que vai, como se fosse abraçar o cádmio, transportar esse cádmio que estava livre aqui inicialmente no citossol, vai transportar esse cádmio para o vacúolo, e aí vai diminuir o estresse celular causado pelo cádmio. Então, esse é um exemplo, mas tem exemplos para todos os tipos de estresse. Então, vejam que para a planta aumentar a tolerância dela, conseguir minimamente que seja tolerar o estresse, ela tem que primeiro identificar que ela está sob algum tipo de estresse, depois haver essa transdução do sinal, essa cascata de eventos, e depois haver uma regulação no nível de expressão gênica, que vai resultar, então, na síntese de compostos que vão conferir tolerância à planta. E esses processos aqui são extremamente complexos. E como eu falei aqui, nesse nível há uma alteração na expressão de genes. Então, isso já remete aqui à alteração genotípica. Então, um genótipo pode ter uma capacidade diferente de expressar esses genes de outro genótipo. Então, é por isso que um genótipo pode ser mais ou menos adaptado ou conseguir lidar com determinado tipo de estresse. É em função dessa série de eventos que acontece. É extremamente complexo. A gente precisaria aqui de muito mais tempo para explicar, mas aqueles que se interessarem podem me escrever, enviar mensagem no WhatsApp, que eu tento explicar da forma mais simples possível. Mas é daí, Nelson, então, a diferença que ocorre entre genótipos por um ser mais ou menos tolerante a determinado tipo de estresse. Faz um tempo que entrou e existem vários bioestimulantes no mercado brasileiro que argumentam que ajudam a atenuar esses problemas. Então, será que você pode nos comentar um pouco dos dados científicos, né? Do que nós temos de bioestimulantes, quais que eventualmente você conhece que funcionariam, né? As substâncias que seriam importantes, porque há uma variedade imensa de bioestimulantes no mercado. E a outra questão que eu sou muito perguntado, como eu não trabalho bem nessa área, né? Porque bioestimulantes entra numa área de muito fisiologia, e muitos trabalhos que eu vejo, que eu leio, eles mostram muitos bioestimulantes, vamos dizer assim, melhorando a eficiência de enzimas, muitos dados fisiológicos. Uhum. Mas há dados consistentes de experimentos de longo prazo com bioestimulantes mostrando ganho de produtividade, além desses efeitos fisiológicos? Semana que vem você assistirá a segunda parte desta entrevista